Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o podcast da Charcutaria Descomplicada. Aqui, meu nome é Peterson Rebeck e hoje eu tenho uma convidada que vai dar o que falar, hein, galera? Andréa Iane, da Fabene Alimentos. A gente vai aprender hoje tudo sobre manejo, raça e o que é bom e o que vai ser melhorado para a nossa charcutaria. Seja bem-vinda, Andréa. É um prazer ter você aqui. A gente já tem uma parceria com o Paulo e a Andréa da Fabene Alimentos. E manda um oi pra galera que a gente vai começar já já. É isso aí. Oi, pessoal. Gostaria que você se apresentasse, Andréa, pelo nome. Olha o nome, Andréa Iane. Nome de cantora, hein? Então se apresenta pra galera que não te conhece. E a gente vai bater um papo legal sobre Fabene Alimentos, galera. Legal. Primeiramente, queria agradecer vocês pelo convite. É uma honra estar aqui, só com a Nata aí da charcutaria. Que isso! Obrigada. Estou muito honrada aí com o convite de participar do podcast com vocês. Eu sou a Andréa, sou suinocultora, sócia proprietária da Fabene. Viu aí, Andréa Iane, sócio proprietária da Fabene Alimentos. Junto com o Paulo, meu marido. Sou zootecnista, formada na USP. Vou começar com a primeira pergunta. Galera, eu tive que pesquisar isso há algum tempo atrás. A pergunta, eu acho, de $1 milhão. Quem não conhece, qual a diferença entre um zootecnista e um veterinário? Para ela deve ser tipo, meu Deus, é a mesma coisa que o cara perguntar assim, Peterson, o que é a diferença de uma barriga de um bacon, né? Mas o que faz um zootecnista que um veterinário não faz? São profissões amigas, vamos dizer assim, né? A gente está na área de agrárias, tanto veterinário como zootecnista. O zootecnista é mais focado na produção animal. Tudo que o animal pode nos fornecer. Carne, leite, ovos, lã, mel e toda a cadeia, né? Então, a gente pode se especializar em nutrição, em genética, em manejo, em bem-estar, em carnes. Eu fiz Pensando no né? porco, que você trabalha como zootecnista mesmo lá na Fabene, certo? Sim. O Paulo já abandonou isso aí, né? O Paulo agora está no comercial, pelo que eu sei. É isso aí. Qual é a sua função, as suas responsabilidades lá na Fabene como zootecnista? Vamos focar no porco para a galera tentar imaginar isso aí. Então, falando desde o porco, a função minha como zootecnista, né? Escolha das raças, como vai ser a alimentação, como vai ser o manejo, o que a gente vai trabalhar para melhorar na parte de nutrição mesmo, de genética, de bem-estar e também na parte da carne em si. Eu também tenho uma especialização em tecnologia de carnes pelo Ital e é uma vertente também da zootecnia, né? Se eu chegar lá e falar assim, Paulão, eu queria que esse Duroc tivesse mais gordura. Tipo, aí ele vai acionar você... Sim, para você tentar melhorar isso nos próximos anos. Exatamente. Né? Essa é uma coisa que a gente discute, né? Eu falei com o Paulo... Para quem não entendeu o contexto, o Paulo é marido da Andréa, que são os fundadores da Fabene. A gente vai falar um pouquinho da Fabene. Então, a gente já fez um trabalho aqui na Cava com ele de desossar um porco, entender um pouco sobre as raças, que a Andréa também vai falar quais são. E aí, a gente tem os ajustes, né? E aí, na minha cabeça, tira um pouquinho de gordura lá, aí na próxima produção ele falou, não é assim, tipo, vai tirar a gordura, são vários testes, quanto tempo aí para você começar a enxergar ajustes genéticos, assim, por exemplo, Pelo menos 2 anos, né, porque você tem que selecionar os reprodutores, fazer as coberturas, né, que é a inseminação ou a cobertura de fato, essa porca tem que fazer todo o processo de gestação, parir, desmamar, esse leitão tem que crescer. Pra aí você ver se, tipo, puta, não deu nada. Vamos mais um igual vocês quando na charcutaria, não é você colocou o produto na câmara hoje e amanhã você já tem o que você precisa. São anos, né? Entendi. Meses, anos, e aí a gente é a mesma coisa. Eu acho que o encantamento tá nisso, né? É nessa paciência, na busca pela perfeição. Na verdade, assim, você me falou, né? A gente teve um bate-papo aqui, quebra-gelo antes, e então eu tenho já alguns contextos para colocar para vocês que estão ouvindo a gente, para vocês que estão assistindo no YouTube. Aliás, se você estiver assistindo no YouTube, já deixa seu like, comenta. Os comentários aqui do vídeo vão ser respondidos por ela, tá? A gente entra em contato, responde se for uma coisa técnica, e aí a gente responde aqui para vocês, tá bom?
Começando no começo. Certo. Tem uma história muito legal aqui, eu vou reacessar essa história com ela. Antes da Fabene, a empresa se chamava Iane Agropecuária. Deixei uma colinha aqui. Me conta um pouco dessa história do seu bisavô, como que a sua família aí na quarta geração? Terceira, Exatamente, quarta geração quarta de geração. produção de suínos. Galera, os caras estão na quarta geração de produção de suínos. Então, não é uma coisa que começou ontem. Infelizmente, a indústria levou a raça para o outro lado e ela vai contar como que começou isso até virar Fabene. Antes de Fabene. Certo. Conta essa história linda da sua família aí, da profissão do seu bisavô. Achei muito legal essa história. Conta pra galera. Vamos lá. Tudo começou com o meu bisavô, também se chamava Andrea. Ele veio da Itália. As condições lá não eram muito favoráveis, né? As condições financeiras. E ele já tinha um primo que morava aqui no Brasil. Ele veio da Itália, da onde? Ele era da província de Nápoles, da cidade de Santa Maria de Castelo Abate. Tá. Aí ele veio para cá, aprendeu o ofício de bucheiro com o primo dele. Bucheiro, galera. Você sabe o que é bucheiro? Se você não sabe o que é bucheiro, ela vai responder agora. Olha essa história. Manda aí. Vamos lá. O que faz um bucheiro? O bucheiro, ele, naquela época, acho que nem existe mais essa profissão, ele pegava os miúdos, né, os órgãos internos do boi, do porco, limpava as tripas, bucho, rim, coração, língua, limpava e vendia na vizinhança. Então, meu bisavô, ele tinha uma carrocinha e ele coletava esses miúdos no frigorífico, no abatedouro. Até ele mudou, quando ele mudou para Itu, ele mudou perto do frigorífico, perto do abatedouro municipal, para ficar próximo para ele poder trabalhar. Então, dava 500 metros, acho que nem isso, do abatedouro. Então, ele pegava esses miúdos, limpava... Ganhava isso, será? Ou comprava? Então, algumas coisas ele tinha que comprar, as partes mais nobres. Tá. Mas o restante, como ia ser descartado, ele pegava sem custo, né? Massa. Então, ele processava isso e saía com a carrocinha vendendo porta em porta. E a criação de suínos, ela começou como mas ele vendia o miúdo limpo, cru ou transformado? Não, cru. Cru. Tá. E a tripa limpa, né? Para quem quisesse fazer linguiça, um salame, algum embutido, enfim, ele já vendia pronto. Olha aí, galera, não tinha loja Cava há 300 anos atrás, tinha que ter o bucheiro para vender a tripa fresca para o cara poder fazer a linguiça dele, aí, ó. Era Show. Isso aí. Aí, como não tinha geladeira 100 anos atrás, né? O que sobrava do dia, né? Ele tinha que dar algum destino. Jogava tudo fora. Então, como naquela época a criação era totalmente diferente, né? A criação de porco. Era um sistema mais rústico, antigo. Então, o que sobrava daquele dia, ele começou a criar porco para dar essas vísceras para os animais. Transformou em alimento para o porco. Isso. E meu avô, sempre vendo ali meu bisavô trabalhando e tal, acabou aprendendo por tabela, né? E ele se interessava muito pelas coisas que meu bisavô fazia. E meu bisavô faleceu muito cedo. Inclusive, quando ele faleceu, ele estava trabalhando, ele estava entregando porta em porta. E o burrinho já estava tão acostumado com o trajeto que ele que levou meu bisavô de volta para casa. Ele já estava morto em cima do carrinho e o burrinho levou ele até em casa de novo. Porque era sempre o mesmo itinerário, né? Aí... Até, só cortando, existe uma profissão, eu aprendi isso com o Sauro, até que gravou o podcast com a gente aqui, que era o nortino. Uhum. O nortino, para quem não sabe, era como se fosse o açougueiro nessa época aí, mais ou menos isso aí, 100, 150 anos atrás, que ele fazia todo esse trabalho do bucheiro que você falou, só que com a parte nobre. Então, ele terceirizava, ele vendia o serviço dele. Então, por exemplo, você tinha lá os seus 2 porcos anuais, que a galera criava o porco para se alimentar, né? Tinha 1, 2, 3 porcos. Então, no momento de abate, normalmente no inverno, né, do ano, o nortino ia lá, abatia o animal pro cliente dele, separava tudo, fazia o que tinha que fazer carne na lata, o que tinha que fazer as conservas tradicionais, fazia salumeria com as partes,
que era, como você disse, não tinha geladeira, para preservar aquele produto. Então, usava a salumeria, a charcutaria para preservar o alimento que era o alimento do ano do cara ali. Então, ele fazia todos esses embutidos, fazia essa parte de conservação com a banha, e aí, em troca, ele ganhava o que tinha de valor. Seria, se fosse sal na época, não sei, as frutas, legumes. Então, o Nortino vendia o seu serviço em troca de insumos para ele poder também sobreviver. Muito e o bocheiro, legal, né? tipo, é a segunda parte aí, talvez com essa parte de não carne nobre, né? Que eu não gosto nem de falar isso, porque eu acho que tudo é nobre. Mas muito legal. Então, aprendemos mais essa, galera. Além do Nortino, a gente tem o bucheiro. É isso aí. Muito legal. E aí, voltando a essa cronologia, do seu bisavô para o seu avô, e aí seu avô começou a alimentar esses animais, e como que nasceu essa ideia da suinocultura de fato? Então, meu avô, quando ele assumiu, ele começou a intensificar a produção mesmo de suínos, de porcos na época, né? Então, ele comprava leitões de vários outros criadores, de pequenos criadores, no sul do estado de São Paulo, no Paraná, em vários lugares. E ele levava todos esses leitões para fazer só engorda, em Itu. Então, ele começou deixar aí já um com pouco... criação, com criação. com complemento. Mas isso aí já tem o quê? 80 anos, pouco, 70? Uns 70, mais ou menos, 70, 80 anos, né? E... Só que meu avô, ele não tinha estudo, né? Então, assim, a alimentação era o melhor que ele podia fazer. Mas ainda faltava muita coisa, muita tecnologia, né? Mas ele era um cara muito observador. Meu pai conta isso, que ele... Depois que ele... Adoro história, galera. Ele sentava, depois que ele fazia todo o trabalho ali de tratar os animais e tal, ele sentava e ficava olhando o porco comer, o porco se movimentar na baia. Ele via que o porco estava de cabeça baixa, que estava com o pelo arrepiado. Ele falou, não, esse aqui ele não tá legal, vamos separar. Então, ele fazia baias de refúgio. Refúgio é aquele porco que ficou para trás, que não teve as mesmas condições, ou às vezes está doente. Então, ele meio que empiricamente, ele já falava, não, isso aqui não tá legal, vamos mudar, vamos fazer assim. E daí ele começava a pagar mais para o cara que vendia o porco mais legal para ele. Então, assim, ele foi desenvolvendo os fornecedores, você lembra alguma coisa né? de raça, se fosse, ou não? Então, era o Nilo, era o Caruncho, eram as raças mais antigas, né? O Nilo Canastra, Caruncho, essas raças que eram tipo banha, né? Sim. Então, começou a aumentar a suinocultura nesse ponto. Só que lá para 1980 e tanto, né? Eu tava nascendo, hein, essa época. Você também, né? Eu também. Meu avô estava muito desanimado com a criação, porque como ele comprava de vários lugares, vinha doença de vários lugares, né? Cada região tem uma microbiota, tem os micro-organismos que o porco está acostumado. Aí você muda ele de lugar, ele sente, né? Você transportou, você mudou o ambiente, tudo, o animal sente. Então, acabava dando muita doença. E meu avô falou para o meu pai, olha, eu tô desanimado, eu não quero mais criar. Você não quer... Se você não vier dar uma força aqui para mim, eu acho que eu vou parar. Isso pro seu pai? Pro meu pai. Meu pai estava se formando em veterinária. Aí ele ficou até meio na dúvida. Ele falou, mas eu queria fazer outra coisa. Meu pai queria mexer com reprodução de equinos. Nada a ver com porco, né? Aí meu avô, acho que jogou uma lábia nele e meu pai falou, não, vamos lá, vamos encarar o desafio, e começou a trabalhar com meu avô. Aí foi outro marco, porque a produção, como ela era feita naquele momento, ela passou por uma grande transformação. A gente começou a fazer ciclo completo. O que significa isso? Não comprava mais leitão de fora. Todos os animais eram produzidos dentro da granja mesmo. Então, compravam as matrizes, que eram as reprodutoras, né? E tudo isso já era em granja? Em granja. Começou a fazer granja, no meu pai, Então, tinha mais um controle sobre a produção, né? Principalmente na parte sanitária, que são as doenças, né? Como não vinha porco de todo lado,
a gente sabia onde ele nascia, como que ele era criado e tudo. Então, naquela época nem tinha tanta opção de vacina, vermífugo, eram outros tempos, né? Mas já começou a ter essa preocupação com a origem do porco. Da onde ele está vindo, de como que ele foi criado. A parte de produção de ração também foi aperfeiçoada, né? Então, com o meu pai ali, teve esse salto em termos de sanidade, principalmente, né? De Entendi. mortalidade, doenças, enfim. E profissionalização. E aí eu tô bem interessado na raça. Certo. Então, tinha lá o que tinha na época do seu bisavô. Uhum. Nessa terceira fase aí do seu pai já, isso já era... porque você me falou que antes da Fabene existia a criação do porco light, Sim. né? Que a gente até anotei aqui, o Large Wright com o Landrace. Isso. Já era esse porco na granja do seu pai que vocês escalaram? Isso. São raças mais voltadas para a produção de carne. É o porco do dia a dia, né? O porco de granja. Então, são animais mais produtivos, que desmamam mais leitões, que têm uma eficiência... Fala pra galera aqui que é um animal produtivo, comparado com um Nilo canastra. Você fala o número de leitões. Uma fêmea de granja, ela vai produzir aí, vai desmamar 13 leitões, às vezes até 14 ou até mais, dependendo da genética. Uma fêmea Nilo, ela vai desmamar 7, 8 leitões. Então, a produtividade, a produção é bem diferente, né? Porque Entendi. teve um melhoramento genético para isso, né? Focado em produção, produtividade, ganho de peso, massa magra. Então, nessa época, né, que meu pai assumiu, enfim, foi direcionado para isso. Para profissionalizar mesmo a suinocultura. Hoje, meu pai também está atuando, né? Eu não tenho mais meu avô, mas meu pai está atuando, minhas irmãs. Isso agora, né? Aí, então beleza. Então, é isso que eu queria ouvir, legal pra caramba. Então, a gente parou no seu pai criando porco light em granja. Isso. E aí nasce a Fabene Alimentos, que é a nossa esperança, galera, de carne de qualidade aí pra charcutaria brasileira. Me conta como nasce o sonho Fabene. Você e seu marido olharam toda essa história e falou, dá para fazer melhor ainda. Como é que nasceu tudo isso? A Fabene, agora depois de Fabene. Da porteira para fora, né? Isso aí. Então, o Paulo, meu marido, ele é zootecnista também. Nós nos formamos juntos na USP lá de Pirassununga. E a família dele também tem criação de suínos. Então, eu acho que o porco acabou juntando a gente, não só a faculdade, o porco, a gente tinha que se encontrar de alguma... Você faz o quê? Eu crio porco. Eu também. Foi mais ou menos assim, né? E então, o Paulo entrou nessa questão da Fabene como um idealizador mesmo, que impulsionou e falou, não, vamos encarar, vamos fazer... vamos colocar em prática todo esse conhecimento que a gente tem, que a minha família tem, que a sua família tem, para chegar até a mesa do consumidor, né? Então, eu acho que a gente queria juntar essa parte técnica, a tradição na criação e concretizar num sonho, né? De fornecer não somente um pedaço de carne, para quem está comprando os nossos produtos, mas toda uma experiência que tem por trás disso, porque não é só um pedaço de carne, tem muita gente envolvida, tem muito suor, tem muita dedicação de todas as fases da cadeia, até chegar no prato, até chegar na boca de quem vai apreciar aquela carne, né? Então, o nosso sonho é esse, fornecer uma experiência para quem tá comendo, e fazer esse farm to table mesmo, né? Para que as pessoas saibam, não, como que esse porco foi criado? O que ele comeu? Como que ele foi produzido? O porquê? Por que isso? Por que aquilo? Eu acho que o consumidor, ele quer cada vez mais saber o que ele está comendo, né? Sim. Então, a nossa intenção é essa.
mostrar tudo que tem por trás dessa cadeia toda, né? Tá, eu conheci, eu acho que foi um aluno meu que usou a carne, não lembro direito, eu acho que foi o Lucas, pelo Lucas do Debet, Uhum. que ele comprou a carne, usou, tirou foto, marcou vocês, aí eu entrei em contato com o Paulo, bem nessa busca, assim, o Peterson sendo um entusiasta charcuteiro. Então eu perguntei para ele sobre as raças, perguntei para ele quais os produtos que eles tinham escolhido, e aí ele me falou que ele tem o Mayali Canastra, que é um nome mais marketing aí, né? O nome fantasia, que é um Nilo Canastra, segundo ele me disse, e vocês têm o Duroc Mayali? Mayali e Duroc, são as duas linhas, isso. E me conta como você chegou, ou como vocês chegaram na escolha dessas duas raças. Então, hoje a Fabene tem essas duas raças disponíveis já em cortes, né, pra galera. Uhum. Por que uma, por que outra? E qual o consumidor, o consumo final disso? Para onde a galera tá consumindo essas raças? Na verdade, para a gente chegar nessas duas raças, foram feitos muitos testes antes. Até antes de falar, não, vai ser o Duroc, vai ser o Canastra. A gente trabalhou também com o Hampshire, trabalhou com várias alimentações diferentes mesmo, né? No Hampshire, a gente trabalhou com sementes oleaginosas para ver se dava interferência no sabor e na coloração da carne, porque tem um ditado bem clichê, né? Mas a gente é o que a gente come, né? E o porco Sim. é a mesma coisa. Então, aquilo que ele vai comer vai se refletir na gordura, na composição da gordura, na textura, vai se refletir também na coloração da carne. Então, a gente foi fazendo vários testes até falar, não, vai ser esse, né? Aí, tendo definido o Canastra e o Nilo Canastra, né, que é da linha Sim. Mayali Canastra, e o Duroc, que é da linha Mayali Duroc, aí a gente começou a trabalhar com os cortes. Inicialmente, não tinha essa questão da charcutaria aí, eram cortes mais para a linha grill. Até queria agradecer a você, a equipe da Cava toda, né, por terem nos ajudado mesmo a desenvolver esse portfólio. A gente sabia que o porco ainda falta... Eu acho que existe um movimento para mudar isso, impulsionado pela charcutaria, pela gastronomia, de voltar mesmo às origens, né? Resgatar o sabor, resgatar a suculência, a maciez, até mesmo a gordura, que antes Sim. era tida como um vilão, né? Porque ela que vai dar o sabor, né? Para quem não entendeu o contexto, a gente fez um trabalho para a Fabene que a gente vai disponibilizar agora também no YouTube para vocês, que a gente desossou um animal e a gente mostrou como que seria o ideal a desossa desses animais para a charcutaria. Então, a linha charcutaria da Fabene está sendo montada, já foi montada. A gente já até recebeu aqui umas peças prontas, baseado nessa desossa que a gente fez. A gente fez um trabalho de áudio e vídeo junto com o Ícaro e ficou bem legal, foto. Então, a gente vai começar a divulgar de forma assim, eu sempre gosto de fazer as coisas em prol da charcutaria. A gente fez mesmo, ele mandou a carne para cá, a gente produziu alguns embutidos, eu tenho colatelo, copa, pancetta, tem algumas coisas maturando. E até para a gente testar essa coisa do descongelamento das peças, que vai uma pergunta que eu quero entrar mais para o final, como que vai estar disponível para você que está aí ouvindo o podcast ou assistindo o YouTube, como comprar essa carne, né? Então, muito legal. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre a diferença do manejo das raças. Como o Nilo, qual a diferença de manejo entre eles e por quê? Não, depois eu faço a pergunta por quê. Vai lá. Tá, vamos lá. O Nilo, ele é um animal totalmente diferente do porco de granja e do porco Duroc também. O sistema de criação dele, na verdade, não existe nada de novidade. É como era feito antigamente. A única diferença é a preocupação com a sanidade. Então, o Nilo Canastra, que é da linha Mayali Canastra, ele é produzido a pasto, ele é criado solto. Então, por ele ter essa dieta variada, ele consome raízes, ele consome frutos silvestres, ele come
castanhas, enfim, tudo que tem naquele ambiente. Então, é como se fosse um porco com terroir, né? Ele Entendi. tem aquela... Isso criado a pasto nasceu o leitão, como que é, assim... Isso, nasceu o leitão, no nascimento ele já é criado solto, né? Ah, Então, todas as fases da vida dele, ele é criado solto. E a gente tem uma preocupação bem grande com a parte sanitária. Tem pessoas que têm medo de consumir carne suína, ainda mais criado solto, né? Falam, nossa, mas pode dar bichinho na cabeça, aquelas coisas todas. Todo mês esses animais são vermifugados um a um. Não é via ração, é via... assim, pega porco por porco e faz a faz a vermifugação. filhinha lá e vai... Vamos cuidar da saúde aí, né? Legal. E a gente faz um complemento também de minerais, vitaminas, para que ele consiga ter um desenvolvimento legal. Então, todo esse manejo, genética, nutrição, tudo isso faz com que a carne seja totalmente diferente. A coloração é um vermelho mais intenso, ela tem gordura entremeada. Então, assim, ela até se assemelha mais com uma carne bovina do que com a carne suína. Pelo tipo de coloração, pela... Olha, é só comendo mesmo para eu vou saber. pedir pro Ícaro colocar na edição aí a foto da desossa do colatelo que a gente fez do Nilo. Meu, vocês vão ver aí, a cor é absurda. Acho que é mais vermelha até que carne bovina, algumas carnes bovinas, né? É uma coloração bem intensa. Então, assim, a Fabene, ela quis trazer tudo isso pro consumidor. Toda essa experiência, todo esse cuidado mesmo na produção, tudo que está por trás, que às vezes as pessoas nem sabem. E o Duroc, né? O Duroc ele é criado como? O Duroc ele é criado em sistema convencional, em sistema de granja, né? Só que a alimentação dele, ela é diferenciada, ela é mais rica em energia para garantir o marmoreio, né? Para que ele possa expressar esse potencial genético que ele tem de depositar gordura entre as fibras musculares. Não, então... não consegui, eu não sou zootecnista. Como que um porco expressa o potencial genético? Como que eu posso te dizer? Na verdade, assim, a pergunta por que não criar o Duroc solto? Tipo, Sim. é o que todo mundo, né? O legal de contar minha charcutaria é feita com carne do porco, criado a pasto, solto, com alimentação natural. Uhum. E por que os Durocs não são criados soltos? Porque ele não tem como que é? É porque ele... ele não consegue expressar o potencial genético. Gostei. Como que é isso, né? O animal, o Duroc, ele é um animal bem exigente em termos de energia. Se ele tem que buscar isso na natureza, ele não tem a rusticidade que o porco canastra tem. O porco canastra, ele aguenta mais desaforo, vamos dizer assim, de tempo, de frio, chuva, de buscar mesmo o alimento. O Duroc já é um porco mais... como que eu posso dizer? Nutella. É. Porco raiz é o Nilo, o porco Nutella é o Duroc. Para ele conseguir ter essa deposição de gordura, você tem que tratar ele com carinho, né? Ele tem que ter aquele aporte de energia mesmo na fase final. Mas qual seria, tipo, o resultado? Eu coloquei um Duroc a pasto. Ele fica, tipo, sem gordura, magro? O que Muito acontece? provavelmente ele não vai conseguir engordar como era para engordar no sistema de granja. Porque ele vai ficar mais magro, ele vai ficar mais pernalta, né? Assim, mais compridão, né? Não vai Pernalta, aprendi mais essa, pernalta. Acho que eu tô exagerando aqui. Não, pode mandar, técnicos, é legal, é legal. Um porco pernalta, ele é tipo pernudo. Isso. Ele não tem tanto músculo, né? Tanta gordura, ele vai ficar mais magrinho, né? Entendi. Ele não vai conseguir... ele expressar precisa comer bem para ele... o potencial genético, gostei. Trazer o desempenho ali para você, né? Assim, a gente fez... Foi o último podcast que a gente gravou com o Diego. E a gente falou bastante sobre raça dos Ramones, Pata Negra. E lá tem mistura com Duroc. Então, se você pegar a raça lá, os alentejanos lá... que talvez esse alentejano seja o que veio para o Brasil, alguma base dessa do Nilo, Sim. Com o Duroc. Obviamente vocês já pensaram isso, mas uma pergunta de um leigo.
Por que a gente não faz uma mistura de um Nilo, que ele tem cor, essa camada de gordura ok, com um porco que eu conseguiria talvez diminuir um pouco a camada de gordura? Porque assim, geneticamente falando, o Duroc se encaixa muito bem na charcutaria. Sim. Então tem marmoreio, que é uma coisa que não é tão explorada na charcutaria, mas é bom, vamos dizer assim. E principalmente a proporção carne e gordura. Então tem lá os seus 3 centímetros de gordura, sei lá, um Duroc grande. E se você vai para um Nilo, ele já fica com muito mais gordura. Por que não misturar um com o outro? Na verdade, eu acho que é uma questão de ideal. De ideologia mesmo, né? É possível fazer essa mistura? É possível. Só que a gente quis preservar mesmo as duas raças. Então, se eu apertar um pouquinho, vocês fazem. O Maiale Canastra. Paulão, você que tá ouvindo aí, eu vou apertar você aí, né? Não, é porque precisam ser feitos muitos ajustes, né? Porque não é só falar 1 mais 1 e... Vai dar metade da gordura. Não é bem assim. São organismos vivos, né? Então, vai depender de muitos fatores. Então, a gente quis preservar mesmo essa raça do canastra, inclusive quase entrou em extinção, como outras raças brasileiras, né? Como você mesmo disse, esse porco, o porco canastra, o Nilo canastra, ele é descendente do alentejano. Veio lá da colonização, enfim. E esse porco, ele foi criado até um bom tempo aqui no Brasil. Só que com a entrada das indústrias de óleo vegetal e tal, começou a ter essa mudança do perfil do porco, né? E o consumidor também pedia carnes mais magras por medo dessa questão da gordura do porco, achar que fazia mal. Então, teve uma virada de chave aí que esse porco acabou ficando esquecido, né? E quase entrou em extinção. Não só o Nilo canastra, mas outras raças, o caruncho, o sorocaba... o Moura, tem um pessoal que faz um trabalho muito bacana também com o Moura. Aliás, então, vou dar uma de Danilo Gentili. Aliás, Felipe, quero você aqui, hein? Para falar de Porco Moura. O Felipe da Casa Gralha Azul, você deve conhecer. Sim. Faz um trabalho excelente lá com o Porco Moura. A gente vai gravar com ele também para entender a história dele. Então, aí foi mais ou menos isso que aconteceu, né? A gente até pode... Tudo é possível, mas depende do que você quer de objetivo e quanto tempo você tem para colocar isso em prática, né? Entendi. O Duroc, ele a gente até começou fazendo a linha grill, né? Tanto no Duroc como no canastra. E depois, com você, que a gente começou a ter esse olhar para a parte de charcutaria. O Duroc, ele é um animal muito interessante. Ele tem um equilíbrio bem bacana, carne, gordura, proporção de músculo. Mas no canastra a gente não queria perder a essência dele. Por toda essa alimentação diferenciada, essa coloração de carne. E ele funciona bem pro grill hoje, para vocês? O canastra? Sim, funciona muito bem. É o pessoal que quem come uma vez quer comer de novo. Não tem... Assim, só você provando mesmo para saber. É uma carne diferente. É bem diferente mesmo. Show. Uma outra coisa que eu queria abordar é o tamanho do animal. Normalmente, qual o peso final dessas, na média, né? Do abate dos seus animais? Duroc e canastra é a mesma coisa? O canastra é um pouquinho mais pesado, né? O Duroc vai ser de 120, 130 quilos vivo. E o canastra, 130, 140 quilos vivo. E de granja, você tem essa referência? Quanto que é? Então, o de granja, há pouco tempo atrás, até uns 5 anos, o açougueiro pedia um porco mais leve, um porco de até 100 quilos. Hoje em dia já está mudando um pouco esse conceito. Porque se a gente pegar uma banda, dá 35, mais ou menos, 40... Então, deve dar isso aí, uns 110, né? Hoje, 120. Tá. E se eu quisesse um animal maior? Porque, por exemplo, se a gente for pensar em pernis para prosciutto Ramon, eu precisaria de um pernil de, sei lá, 13, 14 quilos. O gasto energético, porque aí, pelo pouco que eu sei, o gasto energético do animal já adulto, você não consegue manter a curva de crescimento que ele teve até, sei lá, 100 quilos. Então, assim, se a gente for pensar em custo,
aumentaria muito o custo, proporcionalmente, para eu ter um animal de 170 quilos, por exemplo, para fazer uma linha premium charcutaria. Tô pensando aqui na necessidade da galera. Vou falar com o Paulo lá. Paulão, preciso de animal de 170 quilos. É viável isso? Tipo, custa muito mais, porque do 130 ao 170 você vai, sei lá, ter que ficar mais um ano. Não vai ser mais um ano, mas sim, é uma realidade, o custo vai aumentar bastante, porque você vai ter que segurar esse animal na sua propriedade por mais tempo, ele vai comer por mais tempo, o preço dos grãos está bem elevado, então, sem dúvida, vai aumentar o custo. Mas é possível. Então, tudo é possível, né? Desde que se tenha mercado, desde que se tenha uma remuneração adequada. A esperança aí, né? Quero montar uma linha premium. Não, eu acho que... Ó, já estamos montando aqui, galera. Um Duroc com Nilo Canastra a 170 quilos. Você, hein, Quanto vai custar isso aí, hein, galera, para nós? Não, mas essa questão do custo, ela é inevitável, né? Porque, como você mesmo disse, ele não vai estar no pico da curva de crescimento. Então, ele vai comer mais para ganhar muito pouco, né? Então, o tempo de permanência dele na propriedade, na granja, ou mesmo solto, se for do Nilo, ele vai ser bem maior. Então, sem dúvida, vai custar mais caro, né? E tem uma outra questão, que é a deposição de gordura subcutânea, que é o toucinho. Quanto mais pesado o animal, ele vai ter mais toucinho, né? E dependendo do que for fazer na charcutaria, esse toucinho problema. acaba atrapalhando, né? Se for trabalhar com peças já mais processadas, tipo um speck, um fioco, que são pedaços do pernil, vamos dizer assim, de uma maneira grosseira, eu acho que ok. Mas para trabalhar com peças inteiras, aí já entra nessa questão da gordura subcutânea, né? Tá. E se a gente pensar em crescimento, nesse aumento de peso aí, o Duroc seria mais viável, talvez por estar em granja. Então, a queima energética, uma o potencial ou o potencial energético é perdido. Tipo, você tem dois porcos, um Nilo de 120 e um Duroc de 120. Qual, tipo, na média, chegaria primeiro aos seus 170 aí? Ah, o Duroc chega primeiro. Aí, galera, então, 75% de Duroc, 25% de Nilo a 170 quilos. Já estamos chegando, meu hein? Deus, hein? Legal. Beleza. E aí, galera, só para vocês entenderem, a gente fez essa desossa, então a gente tirou colatelo, que a galera vai poder comprar esse colatelo, já pode comprar, né? Depois a gente vai passar o contato. Você pode comprar um colatelo já desossado, embalado a vácuo, com abate cifado, depois você vai falar um pouquinho do abate. A gente fez o prosciutto speck, a gente fez fioco, a gente fez... A copa vai ter menos, mas ele tem, porque ele tem bastante saída para as copas grill, os lombos e a barriga, para fazer pancetta tesa, pancetta steccata, pancetta rotolata. Então, eu tentei fazer com uma metade mais desossas possíveis, para a gente ter bastante opção na charcutaria. Hoje, se eu quiser comprar uma carne de Duroc para eu fazer meu colatelo, como é que eu faço? A gente tem um canal no Instagram, né? Assim, um canal de comunicação com o cliente pelo Instagram. Também tem o site, pode mandar e-mail para a gente responde. E no nosso Instagram tem o contato, WhatsApp, enfim, E existe alguma ideia, lógico que existe, né? Mas de você disponibilizar esses cortes assim... Porque, galera, a gente está fazendo teste aqui de carne ultra congelada, né? Então, tem um abate cifado da Fabene, aí eles são ultra congelados, e a gente fez teste aqui descongelando em geladeira, descongelamento bem lento, que é a técnica mais indicada,
E, meu, tá funcionando muito bem. A gente já abriu alguns embutidos e tá indo muito bem essa coisa de descongelar. Então, existe a possibilidade, que é o que a gente tá focando, né? O que a Fabene tá falando. Gente, eu não sou nem Fabene, tô falando. Não, é o que a eles gente, tão, nós o que estamos eles estão juntos focando nesse mercado aí da charcutaria, todo da mundo galera junto. comprar, tipo, o cara ir comprar um culatelo congelado, ultra congelado, para fazer o seu culatelo. Existe alguma ideia de vocês terceirizarem essa logística? Tipo, um açougue representante da marca Fabene? Então, hoje a gente atende para a charcutaria, né? Diretamente o consumidor final, né? Mas, lógico, se tiver algum interessado em comprar em maior volume, montar uma estrutura ali para atender com mais dinamismo Aí, o galera, consumidor se final. você está ouvindo o podcast Esque- ou assistindo e tem interesse em representar essa marca, entre em contato com a Fabene pelo Instagram, pode ser, né? Pode ser, pode ser. Show. E o abate? Voltando no abate antes da gente começar a finalizar aqui. Como que é o abate desses animais? Porque, assim, eu percebi que vocês prezam muito por sanidade. Então, o animal, desde o início até o momento que chega na mesa do consumidor, a gente tem que ter essa segurança alimentar, né? Como que vocês fazem o abate hoje? O abate ele é feito em frigorífico CIF ou CISP. Então, ambos têm sistema de inspeção. E isso já é uma baita de uma garantia para o consumidor, né? Porque o fiscal está ali dentro do frigorífico, inspecionando, vendo toda a parte sanitária, e tudo que foi feito da porteira para dentro mesmo, ele vai se refletir ali na hora do abate, né? De tudo que ele comeu, tudo que ele viveu, até o transporte, né? Isso, enfim, a carne DFD, PSE, isso acaba influenciando bastante no produto final, né? Seja para charcutaria, seja para... Eu ia entrar nesse assunto, existe esse bem-estar ali pré-abate? Vocês fazem um Sim, sim. trabalho... Na verdade, isso é o frigorífico que faz. Nós não temos essa etapa da produção. É um frigorífico terceiro que faz o abate, né? E o processamento também. Então, todos eles têm inspeção. E então isso dá toda a segurança para o consumidor, né? Porque Desde o bem-estar, né? Que eles são inspecionados também em relação a isso, né? Não só a parte sanitária. Entendi. Então, Porque para a charcutaria, para a gente é muito importante esse controle de pH, né? Do abate, principalmente quando a gente pensa em produção de fermentados. Uhum. Por exemplo, nos cortes grill, como é que você faz essa... Vamos supor que você abriu lá, você tem um abate de um Nilo e ele tem bastante gordura. Uhum. E vocês, tipo, tiram um pouco da gordura? Porque você falou que Sim. usa gordura para Sim. outras coisas. A gente tem a linha de linguiças, né? Das duas raças. Então, esse excesso Vocês produzem linguiças? Nós produzimos também. Aí, galera, linguiça deve ser boa, hein? É bem linguiça boa. de Nilo. Muito boa. Então, a gente usa essa gordura para trazer mais sabor para a linguiça, para fazer um produto diferenciado, Aí faz né? meio com carne de duroc com gordura de Nilo. A do duroc vai um pouco de gordura do Nilo, mas a do Nilo não vai nada de duroc, é só o Nilo mesmo. A gordura do Nilo, canastra, e então existe carne uma do cadeia canastra. aí. Sim. Desossa, tira os cortes nobres, faz a linguiça. Isso. Até a panceta, né, do canastra, a gente não se não for para charcutaria, que é um produto diferente, a gente tira a fraldinha dela. A do duroc, não. A gente deixa como panceta. Vou lançar uma linha nova aqui, ó, de produto ao vivo, hein? Não. Retalhos de carne e gordura para salame. A gente tem esse O cara produto. comprar um saco lá a vácuo com 5 kg de carne e um saco a vácuo de 2 kg de toucinho. A gente fazer tem o esse salame. produto no nosso portfólio. Tem tanto o toucinho como o blend de carne moída e gordura. Não, carne em pedaço teria que ser. Pode ser. Pro cara moer para fazer salame. Porra, aí ficava bom, hein? O cara comprar carne de um porco com sabor. Uhum. Por exemplo, tem gente que vende salame. Vários alunos,
para o cara fazer uma linha premium como você disse, desse salame com mais complexidade, fazer um salame de fermentação mais longa, de maturação longa, para a gente extrair todos esses sabores. Gostei. Essa eu gostei, hein? Retalho não, teria que ter outro nome. Retalho é o nome... Aparas. Aparas de carne Nilo Canastra. Maiale Canastra. Talvez isso aí mais fresco, teria que pensar. Mas é uma boa, hein? Não, mas a gente até comercializa para alguns clientes. Tanto o blend já, a carne moída com um pouco de gordura, como só o toucinho. Tem uns que já preferem moído, né? Então a gente comercializa moído. Show de bola. Acho que é isso, galera. Tudo bem? Mais alguma coisa que você queria falar que você não falou? Quem quiser procurar os seus produtos, @fabene.alimentos. O Ícaro vai colocar aí na tela, para quem estiver vendo no YouTube, @fabene.alimentos. E o site é? www.fabene.alimentos.com.br. Ou pode ser sem o BR também. www.fabene.alimentos.com ou .com.br. Gostaria de agradecer pela presença, agradecer o Paulo também, por todo esse trabalho que a gente está fazendo em prol da charcutaria. Então, eu acho que é um passo importante para a charcutaria, galera. Começar a tentar resgatar carnes aí de qualidade e encontrar vocês que também pensam da mesma forma, tá? Quiser deixar um abraço para quem quiser, agradecer a sua presença, muito obrigado. Eu que queria agradecer, em meu nome, do Paulo, em nome de todo mundo que está envolvido nessa cadeia tão bonita, né? A charcutaria é uma coisa assim, eu falo que é uma arte, né? Então, tudo começa lá atrás para conseguir ter um produto de excelência lá na ponta. Gostaria mais uma vez de agradecer o convite, estou muito honrada. Isso aí. É isso aí, obrigada, pessoal. Obrigado, galera. Novamente, um prazer, viva a charcutaria, tamo junto. Se você está assistindo no YouTube, não esqueça de curtir nosso vídeo, se você gostou dessa conversa. Deixe seu comentário aí embaixo que a Andrea vai responder. A gente vai mandar essa pergunta para ela, ela responde. A gente responde aí no YouTube para vocês, tá bom? Mais alguma dúvida também, escreva pra gente, suporte@acaba.com.br. E viva a charcutaria novamente. Viva. Obrigado. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.